Querido viajante do cosmos, sou Draken, o guia dragão encarregado de ajudá-lo a despertar o seu potencial meta-co-criador. Em nossa última conversa sobre o você quântico, deixei uma semente para explorarmos mais a fundo o colapso da função de onda, no processo de criação dos seus sonhos. Se não me engano, discutimos como você está imerso em paradigmas e como o seu papel de observador pode sustentar ou dissolver esses paradigmas na sua realidade pessoal. Talvez você até se pergunte: Draken, as coisas poderiam ser mais simples, não? Parece uma avalanche de informações. Quando finalmente viverei a realidade dos meus sonhos? Ah, pequeno humano desesperado. Tenho que rir um pouco disso e te alertar para duas questões. Primeiro, não é uma questão de excesso de informação. Você foi ensinado a se enxergar menos daquilo que é. Ou seja, você foi ensinado a se enxergar de forma limitada ao longo da vida, sem compreender o seu verdadeiro poder como uma expressão espelhada e divina do Criador. Segundo, uma vez que esses conceitos são entendidos, os seus sonhos atuais, mesmo eles sendo realizados, e é o que eu torço que você consiga alcançar, parecerão pequenos diante da grandiosidade dos que você irá idealizar. Portanto, mantenha-se firme. O colapso da função de onda é simplesmente a materialização dos seus desejos, através da união entre pensamento e sentimento, resultando em partícula, ou seja, matéria real para você interagir e vivenciar. O que antes era apenas uma ideia, agora se tornou algo tangível. E o palco para experimentar essa manifestação é o ambiente tridimensional. Esse colapso pode ser tanto positivo quanto, digamos, negativo, a depender da sua perspectiva, mas invariavelmente influenciará o fluxo da energia, seja impulsionando ou travando a tua vida, em todas as áreas, desde financeira até emocional. Mas note o seguinte: há dois fatores cruciais no processo de cocriação: o pensamento e o sentimento, e ambos estão relacionados ao que se chama frequência Hertz, que podemos traduzir como vibração da energia. E você deve entender isso para compreender qual a frequência particular que você, querido, você mesmo, que está me ouvindo, se encontra. Viajante do cosmos, você já sabe que tudo no universo está em constante movimento e vibração, certo? Já falamos sobre isso de forma mais detalhada em vídeos anteriores. Mas o que é essa vibração? É a manifestação da energia em diferentes formas e níveis organizados de frequência. Entenda. A energia da consciência está latente em um movimento frenético de oscilação extremamente veloz e intenso, que se parece em total calmaria. Para que a onda seja colapsada, concorda que essa vibração original deve diminuir em níveis e mais níveis, até que a frequência fique tão lenta que a única opção é a aglutinação da energia, isto é, a densificação dela, tornando possível vê-la. É só fazer um exercício contrário para entender ainda mais. Desculpe meu exemplo, mas imagine que fosse agora colapsada a sua inexistência. Nossa, Draken, que feio! Mas o que aconteceria? A sua matéria voltaria a ser energia pura. Simples. Esse é o princípio da manifestação do todo. Mas você há de convir que é extremamente complexo, tanto que você tem a possibilidade de até interferir nisso. Parou para pensar em como essa possibilidade foi criada, meu querido? Essa taxa de oscilação da onda informacional ou energia é classificada como frequência Hertz, e ela se aplica em tudo. Tudo pode ser medido em Hertz. Portanto, ela nos diz com que rapidez uma onda está se movendo em um determinado período do tempo. No geral, a convenção é em Hertz por segundo. Quanto maior a frequência Hertz, mais rápida é a oscilação e mais alta é a energia associada a essa onda. Dessa forma, pequeno humano,
você pode entender que diferentes objetos e sistemas têm suas próprias frequências naturais de vibração. Por exemplo, um átomo vibra em uma frequência específica, assim como uma molécula, bem como você tem uma frequência específica, que chamam de frequência vibracional pessoal, FVP. E como que ela está, hein, pequeno humano? Vamos aprofundar um pouco mais sobre a frequência Hertz. Já sabemos que é uma medida de ciclos por segundo, beleza, nos revelando a taxa de oscilação ou vibração da energia. 1 Hz é igual a uma oscilação por segundo. Nesse exemplo, a onda faz um ciclo completo de vibração a cada segundo. Agora, veja o funcionamento da rádio FM. Quando você sintoniza uma estação de rádio FM em 100,7 MHz, isso significa que a estação está transmitindo ondas que oscilam a uma frequência de 100,7 milhões de vezes por segundo. Isso é onda de rádio. Agora imagina um colapso de um sentimento, por exemplo. Tá, Dracon, mas o que isso se relaciona com o colapso da função de onda, hein? A mente humana e as emoções também são descritas em termos de frequência, porque esse conjunto cria o que se chamam de ondas eletromagnéticas. Tudo se resume em hertz. Por exemplo, as ondas cerebrais são categorizadas em diferentes bandas de frequência, como delta, teta, beta e gama, cada uma associada a diferentes estados de consciência e funções cognitivas. Da mesma forma, as emoções humanas. E aqui vale você conhecer, caso já não saiba, sobre o Dr. David Hawkins. Mas o que eu quero que você entenda agora, ao considerar o pensamento e o sentimento em termos de frequência Hertz, estamos certificando que esses padrões vibram a energia, portanto, impactam sua realidade física e as suas experiências pessoais. É como se o pensamento e o sentimento fossem os combustíveis necessários para vibrar o campo metafísico, e dessa forma a energia começar também a vibrar até se colapsar em matéria. Querido mano, minha boca tá quente de tanto falar. Deixa eu beber uma água. Faz isso aí também. Talvez você se pergunte: nossa, dragão bebe água? Onde que o Dracon tá? Então, sim, bebemos. Eu mesmo materializo, querido. Bem, voltando. Eu comentei com você sobre o doutor, psiquiatra e pesquisador David Hawkins. Ele propôs a tabela de expansão da consciência, e nela correlacionou diferentes níveis de organização da consciência com valores de calibração emocional, que chamou de unidades Hawkins. Essas unidades representam os estados emocionais em diferentes níveis de vibração, ou seja, em diferentes níveis de Hertz. Por exemplo, o nível de vibração mais baixo, lento, denso, pesado da tabela é 20 Hz, e ele representa o estado emocional da vergonha, do desprezo. Agora você vai entender aonde quero te levar. Se a sua frequência vibracional pessoal está nos míseros 20 Hz de forma constante, você acha que você vai viver que tipo de realidade? Que tipo de sonho será possível construir? Ou seja, meu querido guardião do ser ilimitado, anote essa escama de sabedoria. Ao elevar o seu estado emocional, você está aumentando a sua frequência vibratória pessoal e expandindo a sua consciência. Esse elo entre pensamento e sentimento, quando alinhados, observados e intencionados no campo metafísico, é o que proporciona o colapso de função de onda. Mas agora, precisamos conversar sobre como a mente funciona, para que você tenha uma compreensão maior sobre a qualidade dos seus pensamentos e entenda que não basta apenas pensar positivo. É necessário que os seus pensamentos estejam alinhados com emoções equivalentes. Eu vou repetir. Não basta ficar pensando positivo. Talvez essa tenha doído ao escutar, né, meu pequeno humano? Mas saiba que tudo o que falo aqui
É para trazer à tona aquilo que você não aprendeu em todos esses anos de vida. Querido navegante das estrelas, é sempre um prazer estar aqui com você, mas preciso confessar, minha boca e língua precisam descansar. Dragão falar português é desafiador. E sei que você também está precisando relaxar e esfriar esses ouvidos de tanto que me ouviu hoje. Mas é inevitável. Nossas conversas tendem a ser mais e mais profundas. Da próxima vez, traga alguns milhos de pipoca. Eu solto algumas chamas de fogo e vamos torcer para que elas não saiam queimadas. E gostaria apenas de deixar uma mensagem final antes do nosso próximo encontro. Afundar na escuridão de não saber como tornar seus sonhos realidades é como ficar perdido em uma caverna sem saída. Mas há uma luz no fim do túnel. Me permita usar minhas chamas de coragem para te ajudar a sair dessa escuridão. Claro, se você estiver inscrito e ter deixado seu like. É só assim para esse tal de YouTube aí te enviar minhas notificações. Aquele bafo quente, querido. Grande abraço e até mais.